Estamos de volta aqui com G Beleza Podcast. E o tema de hoje é para você que é empreendedor e que eu sempre trago um tema que vai ajudar no seu dia a dia, na sua tomada de decisão e na sua estratégia. O tema de hoje é empreendedorismo e marketing digital. Eu trouxe uma convidada aqui, que é a Lúcia Costa. Ela é CEO da agência Focus, uma agência de publicidade que faz um trabalho específico para Google, Tour Virtual, e ela vai falar tudo sobre o trabalho que ela desenvolve junto com a equipe e parceiros dela aqui no podcast. Obrigada pela presença, Lúcia. Obrigada, Gê. Para mim é uma alegria, né, estar aqui presente com uma pessoa aqui que eu conheço há muito tempo, assim, daqui de Indaiatuba. Conheço, sou natural daqui. Indaiatubana? Sou indaiatubana. É difícil a gente achar um indaiatubano hoje, né? É meio raro. É. Então, G Beleza para mim já é antigo aqui em Indaiatuba. Então é um prazer estar aqui, né, junto com o pessoal da rádio, que a gente tem uma parceria muito grande, é muito bacana. É mais uma amizade já se criou assim entre a Focus e a Rádio Jornal. E é um prazer, vamos tocar aí. Vamos unir forças, né, e ajudar o empreendedorismo local, né? Isso, para fazer crescer, né? E a Lúcia teve presente, semana passada a gente fez um evento lá no Maiale. É uma confraria de empreendedorismo feminino, que é a confraria Entre Elas, onde eu estou à frente com mais 4 empreendedoras que coordenam e administram junto comigo, que é a Lucéia Lino, a Aline Demarque, o Wilson Amaral e a Rita Sábio. Nós fazemos esses encontros pelo menos uma vez por mês, onde a gente traz as empreendedoras locais aqui de Indaiatuba, para a gente estar realmente fomentando o empreendedorismo local, feminino, para a gente estar se ajudando, dando as mãos, dando suporte umas às outras e fazendo negócios entre nós. E a Lúcia esteve junto lá conosco. E eu queria falar até um pouco, fazer a abertura do podcast, falando um pouco do seu trabalho e da parceria que você tem com a Rádio Jornal e com a confraria Entre Elas. Então, Gê, eu conheci a confraria Entre Elas através da Rádio Jornal, né? Eu não conhecia. Acabei de te falar que antes da gente começar, que com certeza no próximo evento eu vou estar junto, porque quem puder ir, gente, olha, é um evento assim entre empreendedoras que você fica muito orgulhoso de estar lá. Porque eu acho que até arrepiei agora. Acho que eram umas 100 mulheres, não deu? Foram 104. 104. Então Sim. É muita gente. E com a lista de espera de mais de 30 nomes. Não, realmente, é muito grande. A gente não imagina, né, o tanto de mulher que tem envolvida com empreendedorismo, né? Sim. E eu falo assim que às vezes a gente se sente um pouco só no empreendedorismo. E é bacana estar nesses eventos para a gente ver que a gente não está sozinho, né? Verdade. Que tem muita mulher aí junto, tem muita mulher interessada, às vezes, né, começar o negócio, realmente engajar. É um caminho solitário, né? Que a gente que empreende há bastante tempo. E quando você tem um suporte e tem alguém que fala assim, vem junto, porque os desafios e as dificuldades que você tem, eu também já passei ou estou passando. Exatamente. A gente fala assim, vem fazer parte desse time aqui, porque porque essa é a jornada. A outra, né? É exatamente isso, né? Às vezes ela está passando por uma coisa que eu passei, ou eu vou passar, né? Alguma coisa assim. Então, tá todo mundo junto e você tá num evento desse, com certeza, faz você crescer ainda mais, né? Como empresário, faz você pensar mais no seu negócio, falar que vai dar certo. Verdade. E a tua formação é em economia? Sou formada em economia, me formei em 2015. Na Unip, em Campinas. O que te fez? Olha, escolher essa formação? Na verdade, é aquela, né? Eu tava com 17 anos, né? Então, faquinha no pescoço. Tem que decidir, né? Tem que fazer agora uma faculdade, né? Verdade. Então, eu escolhi economia. Eu falo assim, eu nunca atuei diretamente, né? Mas eu tenho um currículo aí de mais de 10 anos em empresa. Porque antes eu trabalhava na indústria. Então, foram mais de 10 anos trabalhando na indústria, antes de eu entrar para Focus. De a gente começar a Focus. E eu trabalhava em faturamento. Então, até que me ajudou um pouco, né? A faculdade de economia. Hoje eu não uso mais, né? Às vezes a gente lê alguma coisa, mas eu não uso. Então, agora o meu tempo é 100% voltado para Focus Inside. Né? E você começou como e faz quanto tempo que você tem a Focus? A Focus, ela faz 5 anos, né, que ela está aqui em Indaiatuba. A gente já atende uma carteira de mais de 400 clientes aqui no estado de São Paulo. Que legal. A gente não atende só a cidade de Indaiatuba, né? A gente atende toda a região. E ali, alguns centros de São Paulo a gente também faz. E eu entrei na Focus fazem 3 anos. Eu e meu marido, a gente é sócio, né? Ele era sócio com outro rapaz.
Ele vem desse mercado também, Isso, de ele já tinha, né? Tá. Ele tocava Focus com outra sociedade. Aí ele desfez a sociedade e eu me vi entrando na Focus porque o meu marido entrou em depressão. Então, aí eu falei, epa, acho que tá caindo um E pouquinho. você, nessa época, você trabalhava Eu como trabalhava CLT? trabalhava em empresa em CLT. Fazia Tá. uns 7 anos que eu estava na empresa. E estava na tua área de economia? Tava na área. Sim. Só que aí eu vi um patrimônio nosso caindo, né? Por conta É. que ele tinha entrado, tudo, né? Na depressão. Então eu falei, vamos embora, vamos tocar isso aí junto. Aí eu saí e entrei na sociedade junto com ele. Então hoje é nós dois. Hoje nós somos em 5 na Focus. Somos eu, ele, um fotógrafo e 2 vendedores. Né? Hoje nossa equipe está em 5 pessoas. E agora a gente está 100%. Agora a gente está com essa parceria muito legal aqui com a Rádio Jornal, né? A gente está junto no pacote de ofertas dele lá naquele combo do Super Ofertas, se eu não me engano. Chama Sim. Super Ofertas. Então a Focus ela tá junto oferecendo o trabalho de tour virtual, né? Que a gente Explica Eu um vou pouquinho, porque às vezes o explicar. empreendedor... a gente teve uma grande lição na pandemia, foi a vontade de querer saber um pouco mais sobre esse mundo de internet, Isso. de marketing digital, de vendas online. E a gente percebeu que as agências cresceram e se capacitaram junto com os empreendedores também, porque precisava atender. É verdade. Né? Então a gente percebe que o grau de interesse das pessoas em estar bem posicionado no Google, de fazer um anúncio bem segmentado no Google, de usar de forma estratégica essas informações é através de uma boa agência. Sim, com certeza. E vocês perceberam essa demanda crescente por conta dessa necessidade desses empreendedores, né? Foi exatamente isso. Eu falo assim que a pandemia, a gente nunca pode falar que ela foi boa, né? Porque foi devastador. Mas a gente teve muito aprendizado na pandemia, a gente Sim. aprendeu muita coisa. Então, muita gente que era focado, às vezes, aquele empreendedor que focava só naquele comércio local, né? Não queria ter aquele acesso para aquele cliente, às vezes, um pouquinho mais de longe, mostrar o comércio dele, os produtos dele de uma forma diferente, porque o cliente que ele tinha já estava bom, só que aí o cliente que ele tinha sumiu, Ô, Lúcia, ficou em casa, né? e os empreendedores começaram a buscar quais tipos de dores e problemas para vocês resolverem? Assim, né? Qual que é o que a gente... Nosso carro-chefe de oferta. Diferencial, né? Isso, Diferencial de diferencial. O nosso maior nicho de cliente hoje são os pequenos empreendedores, aqueles que estão começando um negócio agora, né? E a Focus, a nossa especialidade é em realização de tour virtual. A gente tem 2 plataformas, que é um tour personalizado e o tour do Google Meu Negócio. Então, o pequeno empreendedor, a gente já mostra esse campo do tour do Google Meu Negócio. Porque às vezes ele está começando agora, ele não tem aquele valor muito alto para ele conseguir investir, Sabe né? o que eu achei, o que me chamou a atenção, Lúcia, quando eu chamei você para ser entrevistada e vi quando o Cláudio, o diretor da rádio, junto com o gerente, com o Robson, falar da parceria de vocês, foi essa possibilidade de dar acesso a esse pequeno empreendedor. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou contratar uma agência, não tenho dinheiro para pagar, é muito caro. Então, quando você trouxe essa possibilidade de falar o seguinte, não, o meu cliente-alvo, meu público-alvo é o pequeno e médio empreendedor. Exatamente. Esse cara que eu quero ajudar. É esse Porque cara. a gente sabe da dificuldade que é no começo, Sim, tudo é importante, mas tem algumas coisas que são estratégicas, que não pode ficar. O exatamente. Google Meu Negócio é uma delas. Ah, sem dúvida. A gente fala assim que tem muito pequeno empreendedor que ele foca muito no Instagram, no Facebook, e ele esquece um pouco do Google, né? Que é o nosso E aquele principal. empreendedor que tem um negócio físico que precisa estar Exatamente. bem. Que ele precisa estar ranqueado. bem ranqueado, com tudo atualizado certinho. Porque hoje, gente, o Google, ele é a principal forma de pesquisa do mundo, né? Hoje é o nosso catálogo, as nossas folhas amarelas, né? Então, quem não está lá, está invisível. E qual é esse produto que você oferta para esse pequeno e médio empreendedor? O tour virtual, né, que é o que a gente oferta para esse pessoal que está abrindo agora, ele é uma ferramenta, ele foi criado pelo Google, ele é a mesma tecnologia do Street View, do Google Maps, Sim. que ele dá toda a possibilidade do pessoal conhecer o seu local, Antes de chegar. antes de chegar, através da sua página. Legal. E tem muita gente que fala assim que é muito bacana a gente sempre mostrar para a pessoa que está interessada a ferramenta, porque ela acha que é uma foto.
Ah, eu acho que é uma foto. E não é uma foto. Ela é toda trabalhada, ela tem engajamento, ela tem clique. Porque hoje, como é que funciona, Gê? A página do Google, ela é movida por clique, né? Quanto mais atividade a sua página do Google tiver, mais ela será ranqueada, né? Uma forma bem simples aí de se falar é, por exemplo, eu crio uma página G-Beleza lá no Google. Eu quero estar Aí- na primeira. Exatamente, todo mundo quer estar lá, Sim. né? Primeiro colocado. Mas o que eu preciso fazer para estar lá na Exatamente. primeira Então, página? assim, é comentário, pessoal, né? A gente fala, sempre pede para seus clientes comentar na sua página. Avaliação, né? Coloca foto, faz o tour Fotos de virtual, qualidade, né, fotos de Lúcia? qualidade, né? Então, assim, o pessoal dá uma esquecida. Então, tem muita página que é desatualizada. Às vezes, o que a gente também consegue auxiliar? A pessoa, ela mudou de endereço, então a gente consegue fazer essa atualização de fachada para ela, porque lá no Maps ainda está uma fachada antiga. Às vezes, a localização dela tá errada. Ela tá aqui, mas Olha, tem uma amiga minha, eu não vou falar o nome aqui, né? Mas já puxei a orelha dela. Toda vez que eu pego um Uber para ir no comércio dela, ele sempre dá localização nas proximidades. E não Eu falei dá. para ela, atualiza seu Google, meu negócio, você não está aparecendo. Exatamente. É exatamente isso que a gente fala, porque às vezes ele dá 2 quadras para frente, ou enfim, na rua de trás, e a gente sempre explica isso, fala, desse modo, às vezes você perde o cliente, E você não será encontrada. porque às vezes você passa a sua localização pro cliente, o cliente foi 2 quadras para frente, já não te achou, vai embora, Desiste. ele desiste. Porque E aí? assim, ó, o que eu geralmente eu falo nas minhas mentorias de gestores, de dono de salão de beleza, eu não sou especialista em marketing digital, mas eu sei basicamente A importância. algumas coisas estratégicas, porque eu empreendo há bastante tempo. Gente, uma coisa tão básica e tão fundamental para você que tem um negócio físico, na bio do seu Instagram, coloca o seu endereço. É o mínimo, né? Minimamente. Sabe o que eles fazem? Ah, no Linktree, coloca lá e a pessoa fala direto. Eu não quero falar com ninguém no WhatsApp. Eu quero saber o endereço da sua loja, do seu comércio. Exatamente. Põe no link, põe na tua bio. Isso. Para facilitar. Porque assim, o cliente, é o que você falou. Você manda a localização pro cliente. Ele não te acha, ele dá uma volta na quadra, ele não te achou, ele vai embora. O cliente quer facilidade. Exatamente. Você faz um esforço danado para o cliente chegar até você. A hora que ele se interessa, que ele vai buscar o que ele quer ir até o teu comércio, ele tem dificuldade. E aí ele desiste. Ele vai embora. Vai. A não ser que ele seja um cliente antigo, que já saiba onde você fica. Ou que é amigo, É né? amigo, mas aquele cliente novo, às vezes você perde por uma bobeira, né? Por uma coisa, às vezes, que é simples da gente resolver. Às vezes a pessoa ela não consegue, então esse é o nosso trabalho. Então a gente faz essa Então, atualização. esse A gente também pacote é atualização do Google Meu Negócio, faz. Isso. com esse tour virtual. E essa correção, às vezes, da localização que está errada. Quer dizer, tá com a fachada antiga. A gente vai e faz o tour virtual. O tour virtual, ele é basicamente para atualização de fachada, Sim. Gê. Uhum. Né? A gente fala que um principal atributo dele, porque muita gente confia no carro do Google para fazer a fachada dela. Então a gente sempre explica isso, falo, gente, o carro do Google, ele não tá ali para fazer sua fachada. Ele tá ali para mapear, Sim. né, o GPS. E a não ser que alguma coisa mude no trânsito, ele não vai voltar lá. Então tem locais aqui que o carro passou há 4 anos, há 5 anos. Então quantas vezes aquele comércio já não mudou? Então Verdade. a gente faz esse tour virtual, que a gente mapeia tudo dentro do comércio, a fachada, para ficar já tudo certinho, né? E ele gera confiança no seu cliente, porque ele conhece o seu local. Então a gente fala assim, ninguém vai na sua página, clica no seu tour virtual por curiosidade. Às vezes Sim. mas a porcentagem é muito pequena. A gente consegue fazer um estudo sobre isso. Então é 70% dos clientes que clicam no seu tour, eles te visitam. Porque eles Olha que olham, importante. eles olham o que você tem lá dentro do seu comércio e depois eles vão fisicamente Porque até já ele. despertou algum tipo de Já interesse despertou nesse interesse. cliente, que Exatamente. despertou um desejo, ele vai lá e ele quer comprar de você. Ele viu às vezes alguma coisa que tem na sua loja que ele está precisando, então ele vai já até a loja já com alvo, né? Ele não vai já para curiar, vamos falar assim. Sim. Ele vai já mais com uma certeza.
Nossa, que legal. E você pode. Cada projeto é um valor, cada tamanho de. Só para a gente ter uma noção de quanto de investimento esse empreendedor. Não sei se você Isso. pode falar. Posso, claro. A gente parte, assim, a gente tem um valor de partida, né, do tour virtual, que é de R$ 350. Ele parte disso. E ele é um valor que você paga uma vez só, então ele não é mensal. Você pagou uma vez, a gente entrega o trabalho e você tem um contrato de um ano. A partir de 350? A partir de Só 350. Isso. Aí depende, né, do tamanho do local, Sim. então a gente tem que conversar. Claro, a partir desse valor. Mas é a partir de 350. Não, mas é algo acessível. Sim, então às vezes é uma agência, né? Claro, gente, a agência é super importante, eu não desmereço. Mas às vezes o empreendedor novo, ele tá com dificuldade, às vezes, de conseguir um valor muito alto para investir por mês. Com Então, certeza. esse valor, às vezes, a gente parcela no cartão, até em 2 vezes, faz em 2 vezes no boleto. A gente consegue facilitar para ele, né? E ele paga uma vez, ele vai ter o trabalho durante um ano, que é o nosso contrato anual. E depois fica a critério dele renovar ou não, né? O tour dele da página. Nossa, Mas que é um valor legal. de 350. Eu acho assim, ele é super acessível, acho que o pessoal consegue, é um investimento bacana, dá um retorno, sabe? Ele tem todo o suporte da gente durante um ano na página dele. Então, qualquer problema, às vezes, que ele tiver na página durante esse um ano, a gente dá o suporte. Se ele mudou de endereço, Lúcia, eu mudei de endereço. Precisa comunicar, né? Ele me comunica. Por favor, clientes, comuniquem a gente. Ele comunica a gente e a gente atualiza esse tour para ele sem o custo adicional dentro desse um ano também. A gente faz essa atualização. Dentro desse um ano ele tem todos esses trabalhos. E é também, né, Lúcia, uma forma dele se destacar da concorrência dele, né? Com certeza. A gente sempre pega, quando a gente vai visitar clientes para fechar negócio, a gente mostra, né, os clientes dele, se os clientes dele têm essa ferramenta, né? E eu falo assim que hoje os nossos clientes, eles estão muito mais exigentes. Eles querem muito mais informação. Porque Sim. a gente está no mundo de informação. Então, vai procurando coisa pelo em ovo, né? O cliente, ele procura pelo em ovo. Então, quanto mais informação você passa para o cliente, mais confiável você fica e você se destaca do seu concorrente. Né? Às vezes, o seu concorrente já é um cara que ele já tem mais tempo que você no mercado. Mas se você já usa uma ferramenta diferente dele, você já se diferencia. Você já é alguém já que saiu na frente, que gosta, às vezes, de uma novidade, que pode tratar o cliente de uma forma diferente. Né? Então, hoje em dia, tudo vale. Nossa, que legal. E é legal também ter esse suporte de vocês, porque a gente sabe que a dificuldade que uma boa parte ainda dos empreendedores ainda tem, principalmente o marketing digital, as redes sociais, fala assim, eu não gosto de aparecer no vídeo, eu tenho dificuldade, eu não entendo muito bem. Então, acaba colocando uma dificuldade muito grande em várias coisas que realmente, às vezes, é só uma falta de orientação, de perder aquele medo, né? Exatamente. Assim, o que a gente costuma também fazer, porque tem muita gente, que é leiga mesmo, e não tem problema, você pode pedir ajuda, né? E tem cliente nosso que a gente até criou a página para ele no Google, porque ele não conseguia. Porque realmente, gente, o Google, ele é uma ferramenta, ele é burocrático, ele é chatinho, sabe? É muita informação que você coloca. Então, às vezes, a pessoa às vezes já é um senhor... Sim. Né, de mais de idade, às vezes não consegue ter tanta facilidade ali para criar, ou mesmo não tem o tempo para criar a página dele, então a gente faz esse trabalho de criação. Eu posso dar um exemplo, gente? Claro, com certeza. A gente fez chama Arte e Universo das Fraldas aqui em Indaiatuba. Ela abriu faz 3 meses, a loja dela. É basicamente uma loja de atacadão de fraldas, né, de coisas assim. Acabou de de nascer. Criança. Acabou de nascer a loja. E a gente foi visitar ela. A Cíntia, ela é um amorzinho. E ela não tinha página, não tinha nada. Falei, Cíntia, você tá invisível. Falei, né? Falei, ninguém sabe que você tá aqui. Falei, só os seus clientes, você precisa aparecer. E ela falou, eu não sei criar, eu já tentei 3 vezes criar essa página, não consigo. Eu falei, não tem problema, a gente criou a página dela, fez o tour virtual. Eu sei que em menos de 15 dias, claro, gente, tudo depende de quantos concorrentes você tem, né, aqui na cidade. Eu falo que ranqueamento de página tem vários fatores. Sim. Mas no caso dela, em questão de 15 dias, ela estava em 3º lugar. E ela não tinha nem página no Google criada. Olha isso. Sem pagar ADS, tá? Só no orgânico. Que é o anúncio, tá, gente?
Isso, que é o anúncio, exatamente. Que é o que você paga ali por mês pro Google, né? Então, assim, só de criar a página. E ela é muito esperta, assim. Então, todo cliente que chega lá, ela fala, comenta minha página no Google. Comenta é lá. importante, gente, pedir pro teu cliente avaliar a tua empresa no Google. Isso, é Sabe, muito aparece importante. aquelas estrelinhas ali, ó, e você coloca, e você comenta embaixo, e você publica aquele comentário. Por que vira e mexe alguém fala assim, avalia a minha empresa lá no Google? Porque é importante, porque é muito importante. A gente costuma explicar para os clientes que até o mau comentário é bom. Porque às vezes, né? Sempre tem alguém, né? Que vai comentar. E às vezes não é cliente, viu, Gê? Às vezes é concorrente. Que vai lá e, que maldade. Comenta. Porque isso aí a gente acha que é uma parte ruim, mas de qualquer forma ela te divulga. Que o concorrente vai lá e fala assim, vou dar um exemplo dela. Comprei a fralda e veio furada. Às vezes não é nem cliente. Às vezes é um concorrente dela que comentou na página. Ai, gente, mas é desleal, né? Desleal, né? Mas existem, né? Infelizmente. Não, a gente sabe que sim. Então, o que eu falei pra ela? Eu falei, Cíntia, mesmo se tiver comentário às vezes negativo, responda. Porque, por exemplo, se eu tô pesquisando a sua página, eu vejo um comentário negativo, eu vou ver se você respondeu ele. Deu atenção. Deu atenção. Se você se propôs a resolver o problema. Exatamente. Então, de qualquer forma, às vezes o comentário negativo também te ajuda. É verdade. Né? Então, às vezes lado, você responde o cliente, né? Então, tentou resolver, né? Com ele, não deixou lá solto, né? Então, é muito importante, gente. E além desse tour virtual, eu sei que vocês têm mais ferramentas, tem mais produtos que vocês fazem na Focus Publicidade. O que mais vocês ajudam o empreendedor através do trabalho de vocês, além do tour, além do Google Meu Negócio? A gente, lá na Focus, por exemplo, às vezes o cliente ele pede, né, para fotos profissionais, a gente também faz, a gente também trabalha com foto profissional, que a gente tem o nosso fotógrafo, vídeos mobile, que é aqueles vídeos com celular, né, que o pessoal fala, deixa que é aquela só gravação. Aproveitar que você falou em fotos. Uhum. A gente percebe, assim, todas as vezes que eu convido alguém para vir no podcast ou para dar uma entrevista ao vivo no programa, e eu peço uma foto, olha, é uma dificuldade da pessoa conseguir mandar uma foto legal, uma foto com boa iluminação, uma foto bem tirada, profissional. Então, invista numa boa foto, porque você vai fazer isso só uma vez por ano, a cada 1 ano e meio, você dá uma renovada, faz umas, sei lá, meia dúzia de fotos que você vai usar. Já ajuda bastante. Já ajuda. Né? Aí você não fica naquele, nossa, não, deixa eu tirar uma foto correndo. Nunca fica boa, né? Nunca. É sempre aquela foto borrada, escura. E vocês têm um profissional lá na agência também? Temos sim. A gente tem um fotógrafo, né? A gente não dá esse... A gente fala assim que a Focus ela é especialista no tour, porque é o nosso carro-chefe. Claro. Né? Mas a gente faz a foto profissional. Se você precisa de foto, a gente faz. O vídeo institucional a gente também cria, né? Aqueles vídeos de apresentação das empresas. Vídeo mobile, que a gente divulga ele muito para imobiliárias, que eles adoram, aqueles videozinhos das casas, né? Uhum. Então, também a gente faz. Então, a gente tem outros trabalhos, assim, de auxílio. A gente fala, assim, que hoje a gente não cuida muito da parte de mídia social, que é a parte do Instagram, Facebook, porque abraçar o mundo, gente, não dá certo. Viu? A gente tem que, de vez em quando, a gente tem que um pouco ser específico. Mas a gente tem nossos parceiros aqui em Dayatuba, então se nosso cliente precisa de uma administração ali do Instagram dele, do Facebook, a gente passa o nosso parceiro, a gente acompanha isso, né, como é que tá a relação dele com a agência lá que está cuidando do Instagram, porque a gente, né... Muita gente acha que agências, elas concorrem entre si. Eu não acho que a agência concorre. São parceiras. Somos parceiros. Porque você não consegue entregar tudo. Você não consegue fazer tudo. É a mesma coisa que funciona com a gente e com a rádio. A rádio fala assim, a gente se conheceu de uma forma inusitada, né? Como o pessoal foi? da rádio. Porque eu conheci o Cláudio, né? Que é o diretor aqui da rádio. A gente estava vendendo um gimbal. Um gimbal, ele é um suporte de câmera. Gente, que legal. Pelo marketplace, assim. E eu vim aqui, conversei com ele. Ele falou, nossa, que produto incrível que vocês trabalham, não sei o quê. E foi. E a gente é um produto que junto. Vocês já vendem? Não, esse gimbal, na verdade, a gente usou, mas aí a gente deixou ele parado. Aí isso eu falei, vamos vender, né? Produto parado é dinheiro parado. Então... Sim. Falei, se precisar de novo, a gente pega outro. E aí você veio aqui? Vim, conheci o Cláudio.
Aí Falou ele do seu perguntou, trabalho? falou, mas o que vocês trabalham? Aí a gente falou pra ele, aí ele mostrou toda a rádio pra gente, então já faz uns meses aí a gente tá junto tocando barco. Que legal. É muito legal, muito bacana. E são 5 anos de Focus Publicidade. Isso. Nesses 5 anos, quais os erros mais recorrentes que vocês percebem que a grande maioria dos clientes cometem? Olha, Gê, eu falo assim que tem muita gente, tem muito cliente nosso, novos, né? Nossos clientes mais antigos não. Mas eles acreditam ainda que o marketing não dá retorno para ele. Como assim? Muitos. Eles falam assim que a gente foi visitar uma vez a cidade ali, ela é turística, Águas de São Pedro. Sim. Né? Linda cidade, uma graça, que é onde fica perto do Termas, lá de São Pedro. Uhum. A gente foi lá fazer uma campanha de venda lá na cidade para oferecer o tour virtual na cidade, porque tem muitos pontos turísticos, muita loja bonita. E a gente sentiu uma rigidez muito grande, porque era uma cidade muito pequenininha. Então, eles não acreditaram. A gente perdeu a viagem, vamos falar assim, né, de venda. Porque ainda não acreditava muito na ferramenta do marketing. Né? Falava assim, mas meus clientes aqui tá legal, né, o que tá bom. Então, eles é muito aquele comércio local, sabe? Mais então, acomodado mesmo. Mais acomodado. Então, assim, gente, a gente fala que o marketing, ele não é um custo. Ele é um investimento, né? Tudo bem, como aconteceu, vai retornar. ele retorna. Então, às vezes, você tem já aquela gama de cliente bacana, você já tem os seus clientes que já estão com você há muito tempo, mas se esse cliente for embora, e aí? Sim. Você fecha o seu comércio? Porque você está acomodado com os seus 4 clientes? Porque o cliente morre, o cliente muda, o cliente muda de opção, porque às vezes o amigo dele montou uma empresa que vende o mesmo produto que o seu e fala, vou dar uma força pro meu amigo. Exatamente, e aí? Aí você fechou sua loja para os novos clientes, ninguém te conhece, aí infelizmente você acaba falindo, você acaba fechando o seu negócio, né? Então, assim, a gente tem muitas pessoas que ainda não acreditam muito que o marketing digital funciona. Ainda é muito do boca a boca. Meu Deus, como pode isso? Pode muito. Muita gente ainda. A gente encontra bastante rigidez ainda, às vezes, no mercado. E a hora que a pessoa contrata vocês, fala assim, tá bom, eu quero testar. Aí é sempre assim, né? A gente fala assim, aí a pessoa fala, tá bom, vou fazer. Né? Sempre tipo assim, torcendo pra dar errado. Pra dar errado, né? Pra falar assim, olha, viu? Eu falei que não dava certo. Tem uma grata surpresa com o resultado. Não, e aí quando ele volta, porque assim, teve igual no Campo Bonito, teve uma... E, gente, todo mundo pode fazer. Tem muita gente que pensa assim, é só o comércio grande que pode fazer. Não, a gente tem cliente que é oficina mecânica. Sim. O cara é um portãozinho só na garagem dele e ele quis fazer. Foi o caso de uma oficina no Campo Bonito, né? A localização dele estava errada. A página dele estava tudo errado, nome errado, telefone errado. É uma informação tão importante que o cliente nem sabe, né? Não sabe. Não sabe da importância e não sabe que está errado. Exatamente. Aí eu falei para ele, eu conversei com eles, aí também naquele pensamento, mas eu já tenho meus clientes, né? O que eu tenho aqui tá legal, já é meus clientes fiéis. Aí eu falei assim, beleza, mas e se seu cliente mudar de cidade? Se seu cliente às vezes abriu uma mecânica do lado da casa dele e ele gostou do serviço do cara do lado da casa dele. Então foi com muita negociação, com muito trabalho, ele falou, vou fazer. Fiz, entreguei o produto, né, o tour virtual para ele, atualizei toda a página, corrigi telefone, horário de funcionamento. Não é possível. Tudo errado, toda a página inteira dele errada. Corrigi o nome, que estava um nome errado na página também, do local. E quando eu entreguei, é aquela surpresa, né? Nossa, agora ficou bom, agora ficou ótimo, né? Agora o pessoal vê. E olha, para você ver como o pessoal acha que isso não faz diferença. E ele conseguiu reconhecer valor no trabalho de vocês, né? Porque teve resultado. Exatamente. E eu passei até para ele um resultado ontem, falando assim que só a mudança de localização que eu fiz na página dele, em 15 dias já deu 3.000 visualizações. Só a mudança de localização. Porque a localização dele estava dando errada. Estava dando 2 quarteirões para baixo. Então, só essa troca de localização do PIN localizador já deu 3.000 visualizações para a página dele. Eu falei, viu, seu João? Como dá o retorno? A mulherada da confraria entre elas. Essa é uma parceria que está se consolidando aqui com o Rádio Jornal e com a Lúcia da Fox Publicidade.
Gente, a gente vai gravar um vídeo. Eu vou gravar um vídeo com, não sei se é com a Lúcia ou se é o Robson que vai gravar um vídeo pra gente colocar no nosso grupo de WhatsApp, que a gente vai estar fazendo uma oferta mega especial para quem faz parte da confraria, gente. Então, não deixe de usar essa ferramenta de forma estratégica, atualizar a tua localização, teu endereço, horário de funcionamento, porque realmente é retorno. Imagina, 3.000 visualizações. 3.000 visualizações. Em 15 dias ele teve. Só de localização. O cliente ele nem entrou para ver foto. Só na alteração de localização. Nossa, a hora que o empreendedor vê isso... Não, aí abre o olho, né? Aí a mente ele fala, expande. nossa, por que eu não fiz isso antes? Exatamente. Fala assim. E aí é aquilo, né? Nossa, Lúcia, era tão simples. Eu falei, era tão simples. Mas precisa, às vezes, do suporte. Precisa de alguém para abrir esse olho, né? Fala assim, olha, tá errado. Não, mas eu acho que também, assim, Lúcia, existe também o outro lado, que eu tive comércio local, negócio físico, durante a minha vida inteira, praticamente, 40 anos. Então, a gente recebe muita informação e recebe muita proposta de profissionais e profissionais. Exatamente. Então, com o advento da pandemia, muita gente se lançando como se fosse publicitário, eu sou marqueteiro, eu entendo de marketing digital, e a gente sabe que existem profissionais realmente com know-how, que são capacitados, que estão preocupados com o teu resultado, porque é o trabalho dele. E tem outros que não, que querem só vender o dinheiro pelo dinheiro. Exatamente. Né? Então a gente sabe disso. Mas quando pega um profissional e uma empresa séria que está realmente preocupado com o resultado do seu cliente, gente, é muito satisfatório, né? Ah, é um retorno muito bom. A gente fala assim, quando a gente vai fazer reunião com o cliente, a Focus também tem concorrentes, tá? Tem outras agências que fazem tour virtual. Só que a gente tem que se mostrar diferente para o cliente, né? E hoje, infelizmente, a gente tem um problema no mercado que tem algumas pessoas, né, que aplicam um golpe, realmente nessa área assim de tour virtual para o Google Meu Negócio. Então a gente sempre alerta, os clientes. Às vezes o cliente ele não quer fechar o negócio. Eu mesmo assim eu sempre alerto ele. Falo, se vir a agência aqui conversar com o senhor para fazer o trabalho, né, olha o trabalho dele, pega as imagens que ele fez. E a referência de outros clientes também, né? Exatamente. Pega uma referência. Nunca pague antes. Porque o que a gente recebe de cliente que paga antes do trabalho entregue, né? Eu falo assim, gente, tem cliente que faz o pagamento antes para Focus? Tem. Mas é aquele cliente já de atualização, já é um cliente que conhece a gente, que sabe que o trabalho é entregue, né? Mas tem uns que eles nunca viram o fotógrafo, nunca conheceu aquela empresa. Então, busca um histórico, veja as fotos dele, porque hoje eu mostro a foto que a gente faz, é uma foto de alta qualidade, né? Eu faço todo esse trabalho de pós-venda, então ele tem um suporte depois do tour, eu não simplesmente desapareço da vida do cliente, né? Faço o tour e sumo. Verdade. Não, durante esse 1 ano ele tem meu suporte para o que ele precisar. Então ele me manda mensagem, se tiver, ele reformou lá dentro do local dele. Lúcia, você vem fazer a foto aqui só de dentro? Vou, dentro desse 1 ano a gente atualiza a foto. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né, com tudo que está no mercado hoje, igual você falou, hoje tem profissionais e profissionais, né? Então, hoje você tem que buscar o melhor para sua empresa, porque às vezes você busca o mais barato. Nem sempre resolve, né? E não resolve, às vezes você sai no prejuízo. Sim. Né? Porque às vezes não entrega o produto, ou fica uma foto que você não sabe se é foto, se é... O que é aquilo, se é um borrão, o que é. Então você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Com tudo, né? Na verdade, Sim. Acho que a maioria das coisas que a gente E vocês são... você e seu esposo que são sócios? Os sócios somos eu e ele. Tá, somos e você tem a equipe e tem outras agências que são parceiras de vocês. Isso. Que nem tráfego pago, vocês não fazem. Não. A gente faz o do Google, a gente faz, quando a pessoa ela quer fazer Instagram, o ADS. Facebook. Instagram, Facebook, não. A gente indica a Mediate, se alguém precisar aqui de Indaiatuba, eles são muito bons, são muito profissionais, eles ficam ali no centro. São bem antigos aqui também. Isso, são antigos aqui em Indaiatuba. Então, os clientes que às vezes precisam de administração de rede, né, de Instagram, a gente sempre indica eles. E tem a rádio também, que a gente sempre passa, né, que o pessoal às vezes quer fazer a propaganda, né, com o Hércules, que é ótimo, verdade. Por sinal. Então, a gente passa sempre a rádio. Então, é uma troca.
Sim. né? É sempre uma troca. Então a gente fala que nunca é concorrente, gente. É sempre uma troca de informação que a gente É faz. verdade, né? É o que você falou anteriormente, que tem algumas agências que às vezes enxergam vocês como concorrentes, mas são parceiros, né? Porque vocês não conseguem entregar tudo, Não dá. né? Tem uma hora que vai falhar. Tem uma hora que você Exatamente. não vai conseguir entregar o resultado que o cliente está esperando. Aí é a hora de você focar e às vezes Isso. até lixar um pouco, né? Exatamente. Porque se você começa a fazer tudo, você não dá conta de nada. Sim. Então a gente teve uma época que a gente fazia administração de Instagram, tudo. Só que eu comecei a me incomodar. Falei, não tá bom. Não tá legal o que eu tô fazendo. Então é melhor parar. Né? Antes que o cliente se frustre. Eu percebo uma dificuldade muito grande na gestão de Instagram, principalmente de Instagram, no meu segmento, porque assim, eu acabo indicando algumas assistentes virtuais que fazem gestão de Instagram. E aí elas assim, eu sempre gostei de Instagram, sempre. E eu tava lá no meu salão o tempo todo fazendo vídeo, foto, isso e aquilo. Mas tem um profissional que ele não gosta de aparecer. Tem. Ele tá ali na operação, ele quer tá fazendo aquele cabelo bonito, ele esquece de tirar foto, aí não tem material, aí não manda pra agência, aí o pessoal fica. Tem muito isso também, né? Muito. É porque tem muito comércio, muito empresário que ele paga uma agência e ele acha que ele não precisa fazer mais nada, né? A agência vai entregar tudo para ele. Não, gente, Pois é uma é. via de mão dupla. Sim. A agência, para ela trabalhar, ela precisa de conteúdo. E quem vai gerar o conteúdo é a empresa, né? É sobre Sim. a empresa que ele vai falar. Então, às vezes, precisa das fotos. Tem muita agência que vai no local, faz as fotos, né? Tudo, já está num pacote completo, assim, da pessoa. Mas ela, às vezes, vai precisar do suporte ali do empresário, vai precisar saber o que de fato ele quer, às vezes, que coloque numa legenda, Sim. né? Se selecionar a melhor foto, às vezes vai ter que passar para ele dar um ok. Então, gente, o marketing da sua empresa, você tem que estar totalmente envolvido, porque é o seu negócio. Eu falo que ninguém cuida do nosso negócio como a gente, Sim. né? Então, a gente tem que estar super envolvido nisso. E é legal também a visão da agência, porque assim, às vezes a gente que está inserida na empresa, que está ali na operação, na rotina, que demanda um tempo muito grande nosso, você às vezes não tem tempo de pensar na estratégia. Não. Aí vem a agência e fala assim, ó, a estratégia é essa. E define a estratégia com você. Aí na outra ponta, tem um empreendedor que não faz. Não faz Ou não. às vezes também, eu sempre falo com os meus mentorados, que a gente define a estratégia, mas a gente vai fazer junto com o cliente. Né? A gente vai orientar, mas a lição de casa é você que vai fazer, empresário, empreendedor, né? E às vezes a gente fala assim, olha, esse vídeo aqui, ele não ficou tão didático, porque você está com uma linguagem muito técnica. Então, assim, eu preciso que você fale uma linguagem que o teu consumidor final, o teu cliente final, ele vai entender o que é. Exatamente. E às vezes, assim, você fala assim, mas esse produto aqui, você está falando para mim que é novidade, mas esse produto aqui, faz 3 meses que foi lançado. Cara, é novidade ainda é novidade para o teu cliente. É. Para você não é mais. Exatamente. Seu cliente não conhece. Então, às vezes, esse olhar de fora de uma agência, de um profissional que entende da estratégia, que quer te ajudar, ouça, o que vale muito a pena. Exatamente. Às vezes a gente não consegue enxergar, né? Porque é um produto que o seu negócio você sabe tanto dele que para Verdade. você já tá mestre, mas para o seu cliente você precisa ser bem didático, É. passar passo a passo para ele, né? Tudo certinho. O meu marido, ele brinca muito, ele fala assim que eu sou da conversa e ele é da prática. Da operação. Porque eu gosto de conversar com o cliente, né? O cliente conta a história da vida dele pra mim, eu fico horas, se eu quiser. Storytelling. Eu fico horas lá conversando com o cliente. E o Renato, ele é mais respondão, vou falar assim. Ele é mais a questão do... Como é que é? Ele dá o passo a passo, né? Ele é didático. Sim. Eu falo assim, eu também, gente. Eu explico certinho lá pro cliente. Só que eu gosto de ouvir uma história, sabe? Mas é importante você até ouvir essa história para você perceber a real necessidade do cliente. É verdade. Porque às vezes você fala assim para ele, você pergunta, qual é o seu diferencial? Ele para pensar e demora para responder. Ele não sabe. Exatamente. E às vezes numa história, numa conversa assim, descontraída, informal, ele acaba falando. E sai naturalmente. Isso, exatamente. E aí você cria laço também, né? Sim. Com o seu cliente. Eu falo que teve cliente nosso que a gente fala que já virou amigo.
Porque você cria um laço, às vezes você não tá lá só para fechar o negócio para ele. Se fechar o negócio, ótimo. É Sim. bom que ele indica a gente, é super bacana. Mas você acaba criando, às vezes, muita afinidade com a pessoa, né? Acaba criando uma amizade e acaba melhorando o negócio dela, porque aí você, às vezes, tem uma certa abertura e consegue passar para ele tudo que ele precisa melhorar, igual você falou, porque o cliente dele não sabe muito do negócio dele. Sim. Só ele. Então ele tem que a melhor forma dele passar para o cliente é conversando, é explicando como é que o negócio dele funciona, né? Às vezes num vídeo aí de institucional, um vídeo de aula que a gente também já fez. Vocês fazem? A gente já fez já. Faz um Ah, tempinho atrás, mas a gente já fez de aulas. Vocês usam a estrutura Isso. da rádio ou não? Não, Vocês têm um estúdio? quando a gente fez no local, que era uma fábrica de torno, CNC, esses torno, né, que chama? Sim. E eles vendiam o torno. Ah, E tá. a gente gravou a aula deles mostrando como é que usava o torno. Né? Então, assim, Ah. era uma videoaula, né? Que a gente Tá, gravou. bem didático. Isso, bem didático. Então, a gente jogou lá no YouTube, né? Na página do YouTube do cliente. E ficou super bacana. E, assim, ele é super durão, né? O cara, eu falei assim, olha, a gente pode até ver um ator, mas melhor é o senhor, né? Porque o senhor sabe detalhadamente A parte como técnica, é né? que funciona o seu material. E esse tempo que vocês estão no mercado, há 5 anos com Fox Publicidade, tem alguns cases assim de sucesso daquele cliente que chegou lá desacreditado, que já teve experiências muito negativas com outras agências, e de repente vocês conseguiram dar um resultado que ele não esperava e agora são apaixonados por vocês. Já, a gente tem alguns clientes, né, que o que eu gosto muito de falar, porque foi um projeto muito grande que a gente fez, algumas pessoas talvez não conheçam, mas tem a FAAP em São Paulo, ela é uma mega faculdade Sim. Nossa, de arte, sim, assim, super de conhecida. moda. A aham. gente mapeou a FAAP inteira com tour virtual Você está brincando. para eles. Foram 3 dias de foto, de mapeamento. Agora uma curiosidade. Como que vocês chegaram a esse contato na FAP? Na FAAP, É. olha, vou abrir, hein, gente. LinkedIn. Pelo LinkedIn. A gente. É aquilo, né, Gê? A gente vai prospectando, né? Sim. Vai prospectando e uma hora o cliente vem. Então, ele já conhecia o trabalho, mas ele via algumas fotos de algumas agências que ele não gostava. A gente mandou um material, eles aprovaram, foi feita uma reunião. E quantos dias para 3 dias de foto e mais 15 dias de montagem, porque era muito grande. Eu gente imagino o mapeou. tamanho daquilo. A gente mapeou ela inteirinha, assim, desde corredor, sala de aula, mapeou a faculdade inteira. Gente, um case foi- de sucesso, hein? Foi puxado, mas a gente hoje é portfólio também pra gente, Sim, né? é referência. É Você chegar pra, referência. olha, o trabalho que a gente fez na FAP. Isso. Tá a Nossa, e assinatura é da muito, nossa agência lá. é muito grande. Então, assim, pra gente foi um orgulho muito bom. E agora a gente tá entrando um pouco no ramo de imobiliário, né? Aqui de Indaiatuba. Então a gente fechou uma parceria também com a Silvana Carvalho. A gente ficou muito feliz que a gente É minha fechou. amiga! A gente tá fazendo. Silvana, ó, vou trazer logo você aqui para ser Isso. entrevistada, tá? Silvana é uma querida, é uma mega empreendedora. É, e é só casão, né, Gê? Só. Só É o casarão. foco dela, É o foco. só casarão. E a gente fechou essa parceria muito bacana lá com eles. A gente já mapeou uma casa, a gente entregou o projeto ontem dessa casa que a gente mapeou. Deus quiser, aí vai ter muito mais casa pra gente fazer. E esse ramo imobiliário que a gente tá focando aqui em Indaiatuba, gente, ó, imobiliárias, pessoal aí que tem as Olha, mulherada. galera da confraria, entre elas, tem muitas corretoras lá participando. Isso. Ó, entre em contato com a Lúcia, a gente vai Fala colocar o comigo. videozinho lá, logo, acho que até, que dia? O Robson? Vamos colocar uma data aqui para ser esse vídeo. Aí vocês entram em contato com a Lúcia, porque assim, gente, vale super a pena e pegar alguém que já tem know-how, que já tem alguém do nicho do setor imobiliário, que já é cliente deles, vale super a pena. Ai, olha, Gê, a gente fala assim, a gente está tendo reunião com várias imobiliárias aqui em Indaiatuba, porque a gente fez um estudo de mercado, porque o tour virtual em São Paulo, ele já é muito usado. A gente tem parcerias com 2 agências lá em São Paulo, então a gente viu que ele é uma ferramenta que já se concretizou, né, lá. Então eu falei, poxa, vamos fazer uma pesquisa aqui no interior. Gente, não tem. Não usa, tá? As imobiliárias aqui de Indaiatuba não usam. Você tá Não brincando? usa. A gente viu uma que
que é a Lopes Alphaville, mas também não é todo o site. Acho que eu vi 2 imóveis. Então, assim, é uma ferramenta que gera engajamento para o seu site, gera público, gera clique. É uma forma totalmente diferente de você divulgar o seu imóvel, porque a gente coloca balão de informação, coloca um monte de coisa lá para o seu cliente ficar brincando lá no tour virtual, para isso gerar um engajamento para o seu site. Sim. Né? E é uma ferramenta nova. Então, quem entrar já está diferente. Né? Imobiliária que entrar nesses projetos aí, a gente fechou com a Silvana, está começando agora. Mas aí, ó, vocês só estão com uma Silvana aí de concorrente aqui na cidade. Legal, gente, é muito legal. É bem legal, né? É um retorno muito grande que dá. Eu imagino. Agora, uma curiosidade. Eu lembro que você falou que você era CLT, trabalhava na sua área de economia. Quando seu esposo ficou depressivo, você veio empreender junto com ele. Foi. Nesse momento, porque a gente sabe que a mulherada, gente, ó, a maior parte dos empreendimentos no Brasil vem através das mulheres. Verdade. E assim, no setor de moda, gastronomia e beleza. O que mudou na agência quando você colocou seu pezinho lá, o seu olhar O olhar dinâmico feminino. e o olhar feminino? Olha, o bichinho sofreu, viu, Gê? Porque assim, Bichinho ainda penou. tem o desafio também de que trabalhar com companheiro, né? Opa, é complicado, gente. Olha, Sim. ali é luta. Mas a gente, graças a Deus, a gente se dá muito bem. E é uma forma, eu brinco com ele, da gente não brigar, porque de qualquer maneira a gente tem que se falar, né? Verdade. Mesmo a gente, às vezes, meio com picuinha, a gente tem que conversar um com o outro. Mas o empreendedorismo, para mim, eu não vou falar que foi fácil, foi complicado. Eu sou a primeira da minha família que empreendeu, Ah, que legal. né? Que começou assim. Então, não é tão simples, né? Então, às vezes você Não. dá... Porque o empreendedor, a gente fala que não é uma linha reta, né? Sim. É aquela loucura. Tem mês que, ó, você estoura, deve ter outro que já dá aquela Sim. desestabilizada. Isso é normal. Isso daí com qualquer um vai acontecer isso. Só que, às vezes, para uma família que é inteira de empresa, aquilo já não é normal. Né? Aquilo, nossa, você não quer mandar um currículo? É aquilo, né? Tipo, Sim, você não ou quer... prestar um concurso, Você não né? quer prestar um concurso, né? Tem certeza? Você não sente falta de empresa? Sabe? Sempre tem, né? Até hoje, né? Eu escuto porque eu sou a única, né? Da minha família, assim, que entrou nisso. O meu marido, ele já empreendia. A família dele já era mais empreendedora Já que a era sua. mais tranquila, isso. Porque ele já tinha agência. Então, antes da agência, ele já tinha trabalhava com foto. Então, ele já sempre foi nesse ramo mais autônomo, né? Sim, sim. Eu que comecei, assim, de carona, né? Com ele. Então você deu sua cara lá na agência. Foi. Aí, olha, o bichinho... É porque como eu sou muito mais da parte ali comercial, então, na hora que eu tô conversando com o cliente, nossa, vamos fazer, vamos pra cima, eu vou te ajudar. Aí, quando chega em casa, ele, né? Não dá pra fazer. Não, porque o comercial é... O comercial é complicado, né? O comercial, às vezes, ele entrega umas coisas ali que não é tão simples, mas pro cliente eu tô falando que dá pra fazer tranquilo. Sim, claro. E aí, em A casa, gente ele tem fica... que resolver o problema do cliente. Exatamente. Depois a gente vê Depois como vai fazer. vai fazer. É. E aí, em casa, às vezes, fala, ai, ó, vou botar você pra fazer isso daí que você falou aqui. Você falou pro cliente que dava pra fazer. Então ele é mais a parte técnica. Ele é o técnico. Ele é todo o meu suporte. Ele é o que faz a edição das fotos, que faz a foto do tour, né? Que é o crânio ali do Google Meu Negócio, que às vezes o cliente tem uma dificuldade, ele que dá todo o suporte também. Então a parte técnica é totalmente ele. E você comercial? Eu é a sua comercial e administrativa, e cuidando dos vendedores, né? Do Vinícius, que é o nosso fotógrafo, fazendo reunião aí com os clientes. cara. E a tudo eu que captação vou. também é você. Eu que faço. Né, vou nessas reuniões, às vezes, de network que tem aqui em Indaiatuba. Ele é mais tímido, né? O Renato, ele é mais tímido. Então, ele nem veio não comigo pode hoje. ser tímido, né? Ele falou assim, Poderia eu vir vou. aqui pra tirar uma foto. Exatamente. Eu falei, vamos lá nosso. comigo, né? Ele falou, não, meu cabelo tá feio. Você vai arrumar uma desculpinha pra não aparecer. Mas não tem problema. Então, assim, eu dei muito esse olhar cuidadoso, sabe, pra agência, assim, Sim. de trato com o cliente, porque era só homem. Isso que eu ia perguntar, a equipe era mais masculina? Masculina, inteira masculina. Na verdade, só tem eu, né, de mulher na equipe. Porque são 4 homens e eu.
Então, de vez em quando, eu tenho que dar uma pirada lá dentro. Falo assim, ô, Eu imagino, os é hormônios. muita testosterona ali. Mas eu dei uma florada, assim, na agência, né? Então, às vezes, ele fala E eles que... percebem a diferença? Percebe. Eles falam assim, eles até acham engraçado, porque tem alguns contatos, eu não sei se isso é muito de mulher, que assim, eles não conseguiam fechar. Aí eu entrei e eu fechei. Porque era uma mulher que estava assim na liderança, sabe? Olha, Sim, aí também a forma de abordar. isso, né? exatamente, né? Porque às vezes o homem, ele é muito reto, né? Ele é muito objetivo, Não tem aquele trato, né? Às vezes Uhum. um pegar mais cuidadoso com o cliente, né? Então, como eu entrei, às vezes eu conversava com alguns clientes que eles tinham dificuldade, eu fechava o negócio e falava, nossa, mas tô tentando fechar com esse cliente já faz 2 meses, como é que você conseguiu falar com ela? Nem atendi o telefone quando eu ligava. Então, né, às vezes a mulher, ela tem um pouco mais de cuidado, né, ali de... A mulher dá uma ajeitadinha nas coisas. Mas é verdade, né? E é muito saudável quando você tem uma sociedade que você é com seu esposo, uma empresa que a maioria são homens que estão ali na operação junto com você. A maioria. E tem esse olhar feminino, que realmente o olhar feminino é um olhar de cuidado, de zelo, Isso. né? De realmente resolver as coisas de forma um pouco mais leve. Exatamente. Né? Trazer um pouco de leveza, porque às vezes, né, a gente fala assim, que o bicho tá pegando, né? Sim. Mas a gente tem que ser... Porque se a gente fica nervoso, não vai resolver nada, né? Então a gente tem que estar sempre com o pé no chão, né? E a mulher, ela tem um pouco disso, né? De ter o pé no chão, de trazer um pouco mais de clareza. Não estou falando que não tem homens que não façam, tem muito homem também que é assim. Sim, sim. Mas é minoria, né? É. A real é minoria. Então eu acho que eu consegui trazer um pouco desse um pouco mais de tato, um pouco mais de leveza. E eu falei que o que eu trouxe para Focus, porque antes eles comiam pela beirada, a gente fala, né? Eles pegavam ali, não que eu falo, nosso maior número de clientes é ainda os pequenos empreendedores que estão começando agora. Só que eu falei, olha, a gente tem material para ir em gente grande também. Vamos para cima desse povo aí, vamos correr atrás. Porque às vezes tem aquela timidez, né? Você fala assim, ai, será que... Eu vou ouvir o não? Tudo bem se a gente ouvir o não, né? Tudo bem, ué. O não já tá aí, né? Uma amiga minha falou assim, o não eu já tenho, agora eu vou buscar a humilhação. Adoro essa frase. Exatamente. Passar a peroba na cara. Isso é um comercial, né? Exatamente. É você meter a cara. Você fala assim, bora. Sabe? Eu falei, a gente tem material. Foi o que a gente fez com as imobiliárias. Eu falei, por que você não entra no ramo imobiliário? Eu falei, por que você nunca entrou? Ele falou, porque... O que despertou isso em você? Porque eu vi em São Paulo. A gente começou a fazer Quando a gente fechou essa parceria com essas 2 agências de São Paulo, eles me passaram 3 clientes de contato, assim, de imobiliárias de lá. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada, né, nesses sites dessas imobiliárias. E eu vi que 90% tinha o trabalho. Aí eu perguntei para ele, né, tinha mais tempo de negócio, falei, por que você nunca entrou no ramo imobiliário aqui com o Tour Virtual? Aí ele falou, porque vergonha, né, não sei apresentar produto. Falei, a gente tem o equipamento para montar. Tem mercado para pegar, então vamos para cima desse pessoal aí. Então... Olha que legal. Aí eu fiquei aqui, telefoninho e tentando marcar a reunião, né? O pessoal para apresentar o projeto. Aí eu consegui com o pessoal da Silvana, né? Eu marquei reunião lá com ela, a Marina, um amorzinho também de pessoal do marketing. Ela tem em Itu e tem aqui em Indaiatuba, né? Tem. Aí ela até me perguntou se a gente atende em Itu. E é isso. Aí ela falou, nossa, gostei, vamos fazer um teste. Então a gente já fez uma casa aí de teste. Vai mandar outras aí pra gente fazer. E falei, bora pra frente. Que legal, que legal. Como que... Eu queria que você falasse um pouquinho mais agora de todos os serviços que vocês entregam, que vocês fazem na Focus. E para as pessoas que tiverem interesse, como que entra em contato com vocês? Instagram, WhatsApp, se quiser mandar esse recadinho aqui. Então, gente, a Focus, né, como eu passei aqui para G, ela é uma agência que a gente tem 5 anos no mercado. A gente já atendeu mais de 400 clientes aqui no estado de São Paulo, região de Campinas, Jundiaí, Sorocaba, né, toda ali Barueri, em São Paulo, alguns bairros em São Paulo a gente já atendeu também.
Então, todo aquele cliente que está começando, né, que não tem, às vezes, uma verba legal para investir por mês numa agência ou num Google ADS, a gente super indica o tour virtual, gente, ele dá muito retorno. O mínimo de visualização que o nosso tour tem em um ano é 5.000 visualizações. Então, é um número legal. 5.000 visualizações é aquela pessoa que não usa o tour para nada, tá, Isso gente? que eu ia falar, porque aquele seu cliente em 15 dias teve 3.000. Exatamente. É aquela que faz o trabalho e não divulga em lugar nenhum. Então, o mínimo é 5.000 visualizações que aquela página tem. Então, ele dá engajamento. Se você quiser colocar o seu tour no seu site, se você tiver, você consegue colocar, né? Então, ele dá outras formas aí de movimento ou de interação com o seu cliente. Ele deixa o seu cliente mais próximo do seu negócio. Se você estiver precisando de fotos profissionais, a gente faz. Algum videozinho mobile, institucional, a gente também consegue fazer para o seu negócio. E isso tudo vai na página do Google, tá? Porque tem muita gente que acha que o Google é só foto. Google Verdade, é vídeo, também. Uhum. tá? E até 30 segundos a gente consegue colocar o seu vídeo no Google. Então, deixa tudo completinho, gente. Quanto mais informação você tiver, quanto mais informação o seu cliente colocar nos comentários, é melhor para você, melhor para o seu negócio, melhor para você se divulgar. E entre em contato com a gente. A gente está aqui para ajudar esse pessoal aí a aparecer aí no ranking de pesquisa. E como que as pessoas encontram vocês agora? Nosso Instagram, né? Focus Inside 360. A gente está lá. E também pelo WhatsApp. Posso passar o número? Claro. É 11 9 1484 4131, gente. WhatsApp da Focus. Pode mandar, que a gente tira todas as dúvidas, a gente agenda a reunião. Se vocês tiverem alguma dúvida de como funciona, a gente vai até o local, explica certinho como é que a ferramenta trabalha. Legal. Nossa, que legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. É muito legal ver as empresas que se preocupam com o pequeno e médio empreendedor, porque realmente a gente sabe que é uma luta, a gente sabe que é assim, aquele dinheirinho contado, né, passo a passo, mas o importante é você acreditar no seu projeto, acreditar no seu potencial. E tem muitos empreendedores que começaram, a gente começa do zero, a gente começa pequeno. Eu falo para a grande maioria das pessoas, você começou como? Eu comecei sem R$1 no bolso, comecei só com sorriso. E a gente vai. Então, ter essas empresas que se preocupam com dar esse acesso ao pequeno empreendedor é muito legal. E o trabalho que vocês estão fazendo é muito sério, Sim. é muito profissional, né? Por isso que vocês estão aqui na rádio, em parceria com a Exatamente. rádio, em parceria também com a confraria, entre elas. E fica o convite para você que está na confraria. A gente vai colocar um vídeo logo, logo informando dessa parceria com a rádio e do trabalho de forma mais específica e com valor exato. E aí a Lúcia vai até a tua empresa, vai fazer uma visita e vai apresentar o produto dela. Exatamente. Só entrar em contato com a gente desenrola aí para vocês, que estiver precisando. Legal. Gente, eu tenho certeza que você que está nos assistindo vai levar muita informação para o seu negócio, para o seu comércio, para o seu negócio online ou físico, enfim. E até o próximo G Beleza Podcast.